Saúdo aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, para nossa edificação nessa manhã, peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós leremos os versículos 1 a 17. Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17. Nos próximos domingos, nós daremos início, nos cultos matutinos, a uma série de sermões no Evangelho de Mateus. Estudaremos, a princípio, os capítulos de 1 até o 7. Então, peço que você se atente à leitura e, caso você esteja pensando num plano de leitura para 2025 e queira acompanhar, eu recomendo que você leia o Evangelho de Mateus, valendo as perícopes que serão pregadas, e assim você pode se preparar para acompanhar as mensagens. Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação de Deus. Senhor Deus e Pai, nós ouvimos Tua palavra, nós a lemos, e agora nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a entender aquilo que o Senhor revelou aqui a respeito de Cristo, ó Pai. Nos ajude a compreender e a olhar para a história e a enxergar a Tua fidelidade, a Tua mão bondosa, ó Pai, dirigindo todos os acontecimentos para nos trazer salvação por intermédio do Filho. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos capacite a compreender, porque nós sozinhos não conseguimos. E nós oramos assim, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Genealogia costuma ser aquela parte da Bíblia que a gente pula, não é? Eu sei, quando você está naquele seu plano de leitura da Bíblia toda, anual, quando você chega no livro de Números, às vezes dá uma vontade de pular alguns capítulos, alguns textos ali, não é verdade? A gente passa rapidão assim, só para dizer que leu, mas sem prestar muita atenção. Mas o fato é que as genealogias nos ensinam lições muito importantes. As genealogias não estão na Bíblia à toa. Elas fazem parte da Escritura, elas são palavra de Deus. Elas nos trazem lições e não estão ali só ocupando espaço. Nós vemos genealogias no livro de Gênesis, nós vemos lá no livro de Números, nós temos genealogias das dinastias de Israel e Judá, nos livros de Reis, Crônicas, também lá em Neemias, Esdras, nós temos registros ali após o exílio babilônico, e agora, no começo do primeiro evangelho do Novo Testamento, o primeiro, pelo menos na ordem canônica da nossa Escritura, nós também temos uma genealogia, a genealogia de Jesus. E olha que interessante, que essa genealogia está bem no início do Novo Testamento, como que marcando ali essa intersecção, essa ligação
entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque isso nos mostra, isso está aqui para nos mostrar que a vinda de Jesus é a culminação dessa história. Todas aquelas genealogias, todos aqueles registros, toda aquela esperança que nós vemos no Antigo Testamento da vinda de um descendente, uma semente, daquele que vem para resolver o problema do pecado, isso vai culminar na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso. Todo o Antigo Testamento é sobre isto. É sobre Cristo. O Evangelho de Mateus, dos 4 evangelhos, ele é o que mais tem referências ao Antigo Testamento. E isso não é à toa. É porque o propósito de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. É aquele que o povo de Israel ansiava, esperava e que foi prometido pelos profetas. Esse é o propósito do evangelista Mateus. O objetivo de Mateus, então, é nos mostrar Jesus, nos apresentar Jesus como o cumprimento das promessas a respeito de um Messias. E o nosso objetivo ao estudar o Evangelho de Mateus também é esse. Por que nós vamos estudar Mateus? Qual é o propósito disso? Por que estudar o Evangelho? Porque nós queremos conhecer mais a respeito de Cristo. Porque nós queremos conhecer mais a respeito do próprio Evangelho, que é a mensagem a respeito do que Cristo é, de quem Ele é e do que Ele veio fazer. Conhecer Jesus como o Rei prometido. E para começar, então, esses estudos no Evangelho de Mateus, eu quero refletir com você hoje sobre algumas lições que a genealogia de Jesus nos revela a respeito de sua identidade e missão. Então, o que a genealogia de Jesus nos mostra sobre quem Ele é? É esse o tema de hoje. E o que ela nos mostra? Ela nos mostra duas coisas que eu quero que você grave. Que Jesus é quem Ele diz ser e que Jesus veio para salvar o seu povo. Em primeiro lugar, a genealogia de Jesus nos mostra que Ele é quem Ele diz ser. Em outras palavras, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Rei, Jesus é o descendente, aquele que foi prometido no Antigo Testamento e que veio. Mas como é que a genealogia nos mostra isso? Veja como o Mateus começa o texto. Ele começa dizendo assim, livro da genealogia. No grego é assim, biblos geneseos, mas não interessa o que está no grego, mas o que significa? Perceba que esse título, livro do Gênesis, nós podemos traduzir assim, é o mesmo título que nós temos no primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis. Pelo menos o título que é utilizado na versão grega do Gênesis, na versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, tem esse mesmo nome, esse mesmo título, livro da genealogia, em outras palavras, livro de Gênesis. Mateus começa dando o mesmo nome ao seu evangelho. É como se ele estivesse trazendo aqui um novo Gênesis, um novo relato. É Deus continuando a história da redenção. E, aliás, nós, mais para frente, veremos no Evangelho de Mateus vários paralelos entre a história de Jesus e a história que nós temos no Pentateuco. Nós veremos isso daqui a pouco. Mas, perceba, então, é o livro da genealogia. E se você já leu o livro de Gênesis, você já percebeu que ali muitas vezes se repete essa mesma expressão. Esta é a genealogia de Abraão. Esta é a genealogia de Jacó. Já percebeu isso? A história continua aqui. E ele continua, então, dizendo, é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Não é o que ele diz aqui? Livro da genealogia de Jesus Cristo. Veja como Mateus chama Jesus. Ele chama Jesus de Cristo. E ao contrário do que muita gente pensa, Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Não é nome, sobrenome, Jesus Cristo. Cristo é um título que significa, traduzindo literalmente para nós, significa ungido. É a tradução
para o grego do termo Messias, que nós encontramos no Antigo Testamento e que significa ungido. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, os oficiais, os sacerdotes, reis, eles eram ungidos com óleo na cabeça para receberem ali a capacitação para o seu ofício. Um óleo era derramado sobre a cabeça daquele que era ungido, simbolizando ali, significando a capacitação do Espírito Santo para a realização da tarefa. Então, reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos. Mas esse termo no singular, o ungido, ao longo do Antigo Testamento, ele foi ganhando um caráter messiânico, porque havia uma promessa de que o Senhor enviaria um rei, enviaria um descendente de Davi, que também seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos no Salmo 110, nós vemos no segundo livro de Samuel, capítulo 7, essa promessa a respeito de um rei que viria para reinar eternamente, cujo trono seria eterno. E quando Mateus, então, diz genealogia de Jesus Cristo, já nas primeiras palavras do seu evangelho, Mateus está dizendo, é Jesus, esse rei, esse sacerdote, esse profeta, aquele que foi prometido, o Messias, é Jesus. Ele é o cumprimento de tudo isso. Mateus continua ainda no versículo 1, ele diz, Jesus Cristo, Filho de Davi. E esse também é um termo messiânico. Também é um termo que aponta para a identidade do Messias. Tem a ver com aquela aliança que Deus fez com Davi, que você pode ver lá em 2º livro de Samuel, capítulo 7, quando Davi assume o trono em Jerusalém. Então o Senhor promete a Davi que da sua descendência, que ele terá um descendente, e esse descendente se assentaria no trono, e o seu reino seria eterno, seria um reino de paz, seria um reino justo, e seria para sempre. Deus diz assim a Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, quando teus dias se cumprirem, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o teu reino, o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Desde então, havia uma expectativa da vinda de um descendente de Davi, cujo trono seria eterno. A gente até pensou que seria Salomão, porque Salomão construiu o templo. Mas Salomão, no final da sua caminhada, a gente sabe que ele não foi muito bem. E muitos outros reis vieram, mas muitos deles pecaram e nenhum deles reinou para sempre. Nos dias que Jesus veio, nos dias do nascimento de Jesus, essa profecia parecia muito improvável de ocorrer. Porque o reino de Judá, aliás, a província agora de Judá, estava sob dominação estrangeira. Desde que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, desde o exílio babilônico, não houve mais um descendente de Davi assentado no trono de Judá. Eles eram dominados por reis estrangeiros. Aliás, não havia nenhuma autoridade concedida àqueles que faziam parte da dinastia davídica, pelo contrário, aquilo se perdeu completamente. Parecia que isso era coisa do passado e que o Senhor talvez tenha se esquecido dessa promessa e tenha ficado para trás. Mas Mateus diz aqui, Jesus é o filho de Davi. Ele é esse descendente esperado, esse descendente prometido. E ele também continua dizendo, filho de Abraão. Filho de Davi, filho de Abraão. E veja, Mateus não está dizendo apenas que Jesus é descendente de Abraão, porque todo judeu é, todos são, mas Mateus está dizendo que Jesus é o cumprimento daquela promessa que o Senhor fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando disse que pela descendência de Abraão, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mateus está dizendo, é Cristo o descendente de Davi, de Abraão, o filho de Abraão, aquele que vem abençoar todas as nações da terra.
Se refere àquela promessa que o Senhor fez a Abraão em Gênesis capítulo 15, de que lhe daria uma descendência, lhe daria uma semente, e é nisto que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça, isto é, Abraão foi justificado pela fé. Pela fé em quem? No descendente. Na promessa a respeito de uma descendência, de uma semente santa que viria para cumprir aquilo que Deus quer fazer por meio do seu povo, que diz respeito a Cristo. Como Abraão foi justificado? Da mesma maneira que eu e você podemos ser justificados, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Num nível imediato, poderíamos dizer que esse descendente que cumpre a promessa que Deus fez a Abraão seria Isaque. Mas aí nós lembramos que lá desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor faz a Eva, a Adão, uma promessa de que por meio daquela mulher viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente, seria mordido por ela, mas derrotaria a serpente e traria salvação ao mundo. E desde então havia uma expectativa em todo o Antigo Testamento por um descendente que viria cumprir essas promessas. Quando nasceu o primeiro filho de Eva, Caim, ela até disse, Deus me deu um varão. Ela pensou que seria Caim, mas a gente viu mais tarde que não foi. E a história continua sempre com essa expectativa de um descendente, de uma semente santa que viria cumprir as promessas que o Senhor fez ao seu povo. O que Mateus está dizendo aqui? É que é Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo isso. Ele é o filho de Davi, ele é o filho de Abraão. Então veja que a origem de Jesus confirma a sua identidade. A origem de Jesus confirma a sua identidade. A origem é uma coisa importante, não é à toa que os inimigos de Jesus, aqueles que se ressentiam de seu ministério, eles zombavam de Jesus, eles depreciavam Jesus por causa de sua origem. Lá em Mateus capítulo 13, eles chegam a dizer assim, Jesus não é aquele que é o filho do carpinteiro? Não é aquele que veio de Nazaré? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Eles depreciavam Jesus, zombando de sua origem. Eles diziam, se Jesus é esse que veio de Nazaré, se Jesus é esse filho de carpinteiro, ele não pode ser o Cristo. Mas Mateus está nos mostrando que a origem de Jesus remonta a tempos antigos. E serve como uma prova, uma evidência de sua identidade. A vinda de Jesus está ancorada na história, em eventos históricos. Qualquer judeu da época que quisesse confirmar o que Mateus está dizendo, ele poderia ir nos registros das famílias que eram guardados no templo, naquela época eram guardados no templo, e poderiam verificar a lista de descendentes e poderiam ver ali que, de fato, Jesus é descendente de Abraão, Jesus é descendente de Davi, Jesus é da dinastia de Davi. Então, isso é curioso e é interessante para nós, que talvez para nós isso não faça tanto sentido, mas naquela época, Mateus estava aqui apontando para um registro verificável. Jesus é descendente de Davi, vocês podem verificar isso, porque temos registros. Jesus era de fato o herdeiro legítimo do trono de Israel. E isso cumpre as promessas. Mostra que ele era apropriado, alguém apropriado para cumprir as promessas que os profetas fizeram a respeito da vinda de um rei. Jeremias capítulo 23, versículo 5 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 33, versículo 15, naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra. O que Mateus está dizendo é Jesus esse rei, ele é o filho de Abraão, ele é o filho de Davi, ele representa Israel de uma maneira que nenhum outro pode representar. E o que nós vemos nos capítulos a seguir é que há muitos paralelos entre a história de Jesus e a história do próprio povo de Israel.
Um exemplo, o povo de Israel teve de passar um tempo no Egito. Jesus também. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Jesus, para ser tentado pelo diabo, ficou 40 dias, não é? Há muitos paralelos, e quando nós vamos acompanhando a história, nós percebemos que propositalmente Mateus nos mostra isso, para dizer, olha, Jesus é de fato o rei que vem para salvar o seu povo, o povo de Israel. Meus irmãos, tem gente hoje em dia que duvida da identidade de Jesus. Há muitos que veem Jesus como um mero profeta, um filósofo, um cara, gente boa, mas não como o Filho de Deus. Há muitos que questionam a veracidade histórica dos evangelhos. E veja, meus irmãos, muitas vezes isso não começa diretamente com um questionamento a respeito da identidade de Jesus. Mas muitos começam questionando, por exemplo, a historicidade de Abraão, a historicidade de Moisés, a historicidade de Davi. Muitas pessoas começam a aceitar teorias, como a teoria das fontes, do Pentateuco, e aos poucos eles vão colocando toda a narrativa bíblica em xeque. Mas perceba que Mateus amarra a história de Jesus, a história de Davi e Abraão de maneira histórica. Se você derruba uma coisa, você derruba outra. Jesus é ancorado na história, a vinda de Cristo. Ele é da descendência de Davi. Isso é um fato verificável. E veja que, se naquele tempo poderia haver alguém que negasse a historicidade, a identidade de Jesus, mas eles não fariam por falta de evidências, porque havia muitas evidências de que ele é o filho de Abraão, o filho de Davi e o filho de Deus. Havia registros históricos de seu nascimento, morte e ressurreição, e nós temos também muitas evidências e muitos motivos para crer que isso é verdade. Há informações históricas e geográficas que a Bíblia nos traz e que são precisas. O Novo Testamento é o texto histórico da Antiguidade mais bem preservado. De modo que se tem alguém hoje que duvida da identidade de Cristo e do que Ele é, de quem Ele é, não o fazem por falta de evidências, mas por pura rebelião. Eles se recusam a crer. Mateus nos mostra claramente, Jesus é o Cristo prometido. E embora essa afirmação para nós possa parecer trivial, era uma afirmação ousada. Jesus é o Cristo. Então, em primeiro lugar, a genealogia mostra que Jesus de fato é o Cristo, é quem ele diz ser. Mas a segunda coisa que nós vemos aqui, a segunda lição, é que Jesus veio salvar o seu povo. Jesus Cristo, a sua vinda, é a culminação, é a consumação de toda a história da redenção. Toda a história que nós vemos desde o Antigo Testamento, de como o Senhor escolheu um povo para salvar, e como o Senhor agiu na história para preservar esse povo, toda essa história culmina na vinda de Cristo. E é o que nós vemos nos versículos 2 a 17, nós temos aqui então, de fato, a genealogia de Jesus, que coloca a história, a vida, o ministério de Jesus em direta continuidade com a história de Israel do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento de toda essa história, o plano que Deus começou quando separou um povo para si, quando disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te levarei para um lugar que eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande descendência, te darei uma descendência. Toda essa história culmina em Cristo Jesus. Toda essa genealogia tem a ver com essa promessa de uma descendência, de uma semente santa, dessa promessa de que Deus, por meio da descendência de Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Jesus é a conclusão de tudo isso. Mas o que essa genealogia nos revela sobre esse plano? Para facilitar a nossa compreensão, nós podemos utilizar a própria divisão que Mateus nos traz aqui. Veja que Mateus divide essa genealogia em 3 grupos de 14 gerações. Perceba lá no versículo 17.
de Abraão a Davi, de Davi até o exílio e do exílio até Jesus Cristo. E por meio dessas três divisões, nós podemos identificar três coisas. Em primeiro lugar, veja como foi Deus quem formou o seu povo. Esse povo, o povo de Israel, o povo da aliança, é um povo que o próprio Deus formou, o próprio Deus preparou. E começa lá com Abraão. Abraão foi escolhido dentre os caldeus para ter uma grande descendência. Ele era velho, sua esposa era estéril, mas deram luz, ela deu luz a um filho, Isaque, que foi escolhido para dar continuidade a essa linhagem, não Ismael, mas sim Isaque. Foi escolhido para dar continuidade à semente santa, e a história continua depois com Esaú e Jacó, e Esaú não foi escolhido, mas Jacó foi escolhido para dar continuidade a essa semente santa. E mais tarde nós vemos que Judá foi escolhido, não Rubens, que era o mais velho, mas Judá foi escolhido para dar continuidade, por meio da sua descendência viria o rei. E o que nós vemos nessa primeira parte da genealogia é como foi Deus que formou esse povo, e muitas vezes usando pessoas e situações improváveis. Um homem como Abraão, que era um pagão, um caldeu. Jacó, que não era o primogênito, mas sim Esaú, mas ele escolheu Jacó. Pessoas improváveis para dar continuidade a essa semente santa. E essa característica dessa descendência de ser formada por pessoas improváveis, ela se confirma aqui pela menção que Mateus faz ao nome de algumas mulheres. Para começar, que não era comum naquele tempo que mulheres fossem citadas em genealogias. Geralmente eram os homens citados em genealogias. Mas ele faz questão de citar aqui algumas mulheres, de referenciá-las. 4 mulheres improváveis que nós vemos aqui. Tamar, Raabe, Rute e aquela que fora esposa de Urias, que é Batseba. Mas que ele chama aquela que fora esposa de Urias, para chamar atenção mesmo para aquela história que você sabe bem. O que essas mulheres tinham em comum? Para começar, o fato talvez de serem pecadoras. Tamar, ela se prostituiu e dormiu com Judá. Raabe era uma prostituta cananeia. Batseba foi aquela com quem Davi cometeu adultério. O que nos mostra que Jesus veio para salvar pecadores. Mas perceba também que essas mulheres, o que elas têm em comum é que elas eram estrangeiras. Tamar e Raabe eram cananitas, Ruth era moabita, Batseba era casada com Urias, o hitita, o que quer dizer que ele era um heteu. Eram estrangeiras, o que antecipa o fato de que Jesus veio para trazer salvação a todos os povos, e não somente aos judeus. Mas a principal coisa que une essas mulheres é que elas eram improváveis. Na história de Israel, nós temos muitas mulheres heroínas, fortes, que foram exemplos de fé e de piedade, algumas delas também fazem parte da genealogia de Jesus, mas Deus também escolheu para participar do seu povo mulheres improváveis. Quem olharia para uma prostituta cananeia e diria, essa fará parte da linhagem do Redentor? Quem diria isso? Quem olharia para uma moabita e diria, essa é por meio dela que virá a santa semente? Mas Deus, o Senhor decidiu trazer Jesus de um modo incomum. Aliás, de um modo sobrenatural. Você deve se lembrar da história, Gênesis 38. Veja a história de Tamar, como ela teve um filho com Judá. Foi algo totalmente fora do comum. Veja a história de Raabe em Josué capítulo 2. Era uma prostituta, mas que se coloca ao lado dos israelitas e acaba na linhagem do Messias. Leia o livro de Ruth, que nos mostra como Deus dirigiu todos os acontecimentos para salvar a descendência e, por meio dessa descendência, trazer o seu rei Davi. E algo curioso sobre o livro de Ruth é que o próprio livro nos mostra que Ruth fora casada com a filha de Noemi, com o filho de Noemi, e por 10 anos não tiveram nenhum filho, o que nos indica também que provavelmente Ruth era estéril. Mas Deus lhe fez nascer um varão. Também foi assim com Maria, uma jovem,
virgem, simples, que o Senhor escolheu para dar luz ao Messias de modo improvável, de modo sobrenatural, concebido pelo Espírito Santo. Então veja como é Deus que forma esse povo. Não é um povo que surge de modo natural. Outra coisa que você deve observar aqui, agora nos versículos 6 a 11, perceba como é o Senhor que preserva esse povo, apesar dos pecados deles. Olha a misericórdia do Senhor para com esse povo. O Senhor preserva o povo, apesar dos pecados deles. O Senhor preservou o seu povo, apesar de sua iniquidade, apesar de sua rebelião, de sua desobediência. E isso vemos na genealogia de Davi até o exílio. E perceba que aqui nessa genealogia nós temos reis bons e reis maus. Você deve se lembrar do livro de Reis. Várias vezes diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor. Aí vem outro rei, e ele fez o que era mal perante o Senhor. Lembra disso? E o que nós temos aqui? Aqui você tem Roboão, que era um rei perverso. Asa e Josafá eram bons reis. Então vem Jorão, que era um rei perverso. E o povo de Deus estava num ciclo de declínio espiritual que culmina em Manassés, que foi o rei mais perverso. E o que é surpreendente aqui é que Manassés faz parte da linhagem do Messias. O rei mais perverso de Israel. Aquele que profanou o templo. Faz parte da linhagem do Messias. Você já parou para pensar nisso? Apesar do pecado daquele povo, apesar da infidelidade, o Senhor preservou a santa semente. Porque havia uma promessa de que o trono de Davi seria um dia restaurado e Israel voltaria aos tempos de glória como nos tempos de Davi. Nos tempos mais sombrios o Senhor manteve essa promessa, mesmo diante do pecado. E meus irmãos, que boa notícia para nós isso, não é? Que bom saber que apesar do pecado, apesar da infidelidade, apesar de tantas vezes nós caímos no mesmo erro, isso não anula as promessas de Deus. Que bom saber disso. Que bom saber que nunca haverá um momento em que nós vamos até Deus, até o Senhor em oração, para confessar um pecado, e Ele dirá assim: você de novo? Esse mesmo pecado? Que bom saber que esse momento nunca chegará, porque mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor continua fiel. Se a salvação que o Senhor opera em nós dependesse do nosso esforço para preservá-la, nós já a teríamos perdido. Veja também como o Senhor permaneceu fiel. Então, quando o seu povo foi mais infiel, versículos 12 a 16. Veja que temos o registro da genealogia durante o exílio babilônico e depois do exílio. Foram dias difíceis para Judá, dias em que não havia rei em Israel e em Judá. Foi o fim do reinado da linhagem davídica. Foi um tempo em que Israel colhia o resultado do julgamento de Deus. O Senhor derramou o seu juízo, a sua disciplina sobre o seu povo. O povo de Israel, o povo de Judá estava sob dominação estrangeira e estava nessa situação por causa do seu pecado. Podemos colocar assim, o povo de Judá estava disciplinado. Sim, eles foram disciplinados por Deus. Porque tudo isso era consequência do pecado deles, eles foram castigados. Mas mesmo nesse tempo do julgamento, da disciplina, do juízo, o Senhor não abandonou a promessa de restauração. Profetas anteriores, como Isaías, Jeremias e Amós, eles anteciparam que o trono de Davi seria em algum momento restaurado. E aqueles profetas que atuaram durante o período pós-babilônico, como Zacarias e Ageu, confirmam essa promessa. De fato, o Senhor vai restaurar tendo a caída de Davi. Isso nós vemos nessa linhagem, como, por exemplo, vemos aqui muitos judeus que retornaram com Esdras e Judá, junto de Zorobabel, que era um descendente de Davi. E Zorobabel, ele funciona como alguém que aponta para o Messias, porque ele era da linhagem davídica, estava ali junto do seu povo. O Senhor não abandonou sua promessa.
Aliás, o que nós vemos aqui nesse registro é que até mesmo durante aquele período intertestamentário, aquele período em que não houve nenhuma nova revelação da parte de Deus, ainda assim, o Senhor estava preservando a santa semente. Mesmo em meio à disciplina, tendo punido o seu povo, a promessa se cumpre na descendência, na genealogia de Cristo Jesus. E Jesus vem para completar essa história. Agora atente-se para o versículo 17. Mateus divide a genealogia, então, em 3 grupos de 14 gerações. E muitos comentaristas se dividem, eles debatem, por que Mateus faz isso? Qual é o propósito dessa divisão que nós vimos aqui, em 3 grupos de 14 gerações? Uma das possíveis razões que alguns comentaristas apontam é que talvez fosse mais fácil para memorizar, porque era o costume dos judeus, a tradição oral, passar informações por meio da tradição oral e a memorização da palavra de Deus, e agrupar é uma maneira de facilitar a memorização. Então, alguns dizem, dividiu assim para que todos se lembrassem de cor. Mas acredito que a razão seja outra, é para mostrar a soberania de Deus sobre a história. O Senhor dirige a história. De maneira que, escrevendo a história, o Senhor estabelece um padrão. O Senhor estabeleceu um padrão. Não é à toa que, se é 14, o número total dessa genealogia vai ser um múltiplo de 7, que é o número da perfeição. O que está mostrando aqui é que em Cristo a história de Israel se completa. 3 conjuntos de 14 gerações, um padrão que o Senhor estabeleceu enquanto dirigia a história, se cumpre em Cristo. Pronto, quando veio Cristo, se cumpriu. Exatos 3 grupos de 14 gerações. O Senhor dirige a história e a vinda de Cristo completa essa história. Acredito que é esse o propósito aqui. O que a genealogia de Jesus nos revela sobre sua identidade? A gente tem o costume de pular a genealogia, meus irmãos, mas não façam isso. A história de Jesus está ancorada no Antigo Testamento, nas promessas que nós vemos no Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido, ele veio cumprir o plano redentor de Deus na história, e o Senhor dirigiu os acontecimentos, usando pessoas improváveis, situações inusitadas, fez promessas, manteve as promessas enquanto o povo foi infiel, mesmo debaixo de disciplina, e tudo isso mostra a fidelidade do Senhor. E o propósito da vinda de Jesus. Jesus veio para salvar o seu povo. Jesus veio para cumprir aquilo que Israel falhou em cumprir. O povo de Israel falhou em obedecer à lei, o Senhor cumpriu a lei, Jesus cumpriu a lei. O povo de Israel não conseguia restabelecer o reinado, mas Jesus veio e reedificou a tenda caída de Davi e inaugurou o reino de Deus. Ele morreu pelos pecados do seu povo e ressuscitou ao 3º dia para que nós pudéssemos ter vida eterna. Não pule genealogias, porque elas mostram a misericórdia de Deus. Se você pensa assim, mas eu não sou digno de receber tal salvação, a minha história, pastor, você não conhece, a minha história é muito feia, eu fiz coisas terríveis no passado. Então, olhe para genealogias. Será que você é pior do que Tamar, Raabe? Será que você é pior do que tais pessoas? Talvez sua família seja tão problemática quanto a de Abraão, Isaque e Jacó. Briga entre irmãos, briga entre marido e mulher. Talvez no passado você tenha sido criado fora da igreja, longe do povo de Deus. Mas olhe a genealogia. Em Cristo você é justificado e passa a fazer parte da família de Deus. Você passa a ser um descendente de Abraão, filho de Abraão. De modo que essa genealogia passa a ser sua também. Essa também é a sua história, também é a sua origem. Basta crer no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus.
Não importa qual seja a sua situação, seu passado, olhe para Cristo, receba o perdão dos seus pecados, porque é para isso que Cristo veio, para salvar pecadores como eu e você. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a enxergar cada vez mais a sua misericórdia.